Flamengo reage, contra-ataca o Palmeiras. BH diz mais um não para a equipe do Palmeiras e Mengão pode perder titular para o confronto contra o Vasco. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, beleza? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o time do Flamengo já se encontra no CT Ninho do Urubu para concentrar para a partida contra a equipe do Vasco, galera, beleza? Bom, a gente já havia informado vocês, né, os demais veículos publicaram aí também, que o Tite queria 24 horas dos atletas focados no CT para esse jogo contra o Vasco. E aí, os jogadores chegaram ao CT hoje por volta das 2h30 da tarde, o treinamento acontece por volta das 4, 4h30, de repente até aconteceu, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, e após isso os jogadores seguirão, né, as refeições, né, dadas no próprio CT, vão descansar no CT e amanhã vão naturalmente fazer as refeições mais cedo, porque o jogo é às 4 da tarde, e depois rumar ao Maracanã de ônibus para esse jogo tão importante, para esse clássico tão importante de amanhã, para, quem sabe, aí engatar uma arrancada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pedrão, esse negócio de concentração não é novidade. O Dorival já fazia isso, o Vitor Pereira fez isso, o Jorge Jesus fazia isso. Fazia, verdade, mas tem uma diferença. A diferença, galera, é o seguinte: os técnicos, o próprio GE destaca aqui, os técnicos Jorge Jesus, Dorival e Vitor Pereira exigiam uma concentração em jogos disputados às 16 horas no Rio de Janeiro. Os jogadores treinavam pela manhã, voltavam para casa e se reapresentavam às 10 horas da noite no CT. A diferença, gente, é que o Tite, com embasamento científico, entende que os jogadores dão melhores respostas fisiológicas em treinamentos na parte da tarde, pelo fato das atividades acontecerem em horários mais compatíveis em relação aos horários das partidas. Com isso, o treino é hoje às 4 da tarde, às 4h30 da tarde, o jogo é amanhã às 4 da tarde, ou seja, mais ou menos o mesmo horário, basicamente, do jogo de amanhã. Só que aí, em vez de, vai voltar para casa, depois volta purinho às 10 horas. Não! Eles treinam na parte da tarde e permanecem no CT. Com o Jorge Jesus, com o Vitor Pereira, com o Dorival, eles treinavam na parte da manhã, voltavam para casa, depois voltavam para o CT. Não! Com o Tite vai ser 24 horas de concentração total para esse jogo contra o Vasco, tá? Inclusive, já existe um esboço aí de time que o Tite pode levar a campo, tá? Amanhã eu me aprofundo nessa questão de escalação, né? Até para trazer algo mais palpável para vocês, mas ao que tudo indica, ele vai com o mesmo time com uma única diferença, que é do Davi Luiz, que sofreu uma entorse grave no tornozelo e acaba que não vai poder jogar essa partida contra a equipe do Vasco. Então o time é esse, ó: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, tá? O que tudo indica, esse deve ser o time do Flamengo que o Tite vai levar a campo. Amanhã a gente traz mais detalhes sobre isso, sobre esse assunto pré-jogo, às 5h30 da manhã, bem cedinho, aqui com vocês, tá? E galera, segundo o Léo José do Coluna e outros portais, eu andei apurando alguma coisa também, existe 100% de mobilização no Flamengo para esse jogo contra a equipe do Vasco. É ganhar ou ganhar. Esse foco 24 horas no CT, ao que tudo indica, não é à toa. Porque uma vitória sobre a equipe do Vasco é vista como fundamental para decretar a arrancada do Flamengo no Campeonato Brasileiro, para confirmar, é verdade, a vaga na fase de grupos da Libertadores, mas para, quem sabe, sonhar com o título brasileiro, que nesse momento é bem difícil. Mas esse jogo é muito, mas muito importante para o Flamengo. O Flamengo precisa confirmar os 3 pontos amanhã no Maracanã contra a equipe do Vasco. E hoje, no sábado, nós temos aí alguns jogos
do Campeonato Brasileiro. Temos 4 jogos do Campeonato Brasileiro e são jogos, alguns, que interessam diretamente ao Flamengo e naturalmente o torcedor rubro-negro vai ter que dar aquela secada. Vai ter São Paulo e Grêmio, 6h30 no Morumbi. Tem que torcer para quem? Para São Paulo ou então para o empate, para segurar o Grêmio ali na tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que está nesse recorte do Brasileiro, está numa má fase, né? Perdeu aí pro Atlético Paranaense dentro de casa, o que também não foi lá essas coisas, porque o Atlético Paranaense está ali brigando por vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense joga hoje contra o Botafogo às 9 horas da noite no Engenhão, no estádio Newton Santos, beleza? Aí, pô, Pedrão, vou torcer pro Atlético pra secar o Botafogo, porque aí o Flamengo tem chance do título. Só que aí se o Atlético ganha, o Atlético passa o Flamengo teria que vencer amanhã pra passar de novo o Atlético Paranaense. Então, nesse confronto, na minha visão, visando o foco principal, que é a fase de grupos da Libertadores, é melhor empate. Beleza? Porque o título tá muito distante nesse momento. É claro, se o Botafogo perde, o Flamengo ganha, reduz a diferença de novo para 8 pontos. E aí depois o Botafogo pega Bragantino fora de casa, Palmeiras em casa, apesar de estar mal. São jogos difíceis. Quem sabe o Flamengo não consiga retirar essa diferença. Tem que fazer a parte dele, né? A verdade é que o Flamengo tem que fazer a parte dele. Os outros 2 jogos é Bahia e Fortaleza e Cuiabá e Goiás. Fortaleza acho que vai ganhar a Sul-Americana, então acho que tá fora do baralho nessa questão da disputa do Campeonato Brasileiro pela fase de grupos. Acho que Fortaleza vai vencer a equipe da LDU, beleza? E aí, galera, o Flamengo dava pro Flamengo, né, tá brigando pelo título nesse momento. Cara, foram muitos erros, entendeu? O Flamengo, cara, tem a melhor campanha fora de casa do brasileiro. Vocês têm noção disso? O Flamengo, se você botar a tabela fora de casa, o Flamengo está à frente da equipe do Botafogo. O que acontece, tá? É que o Flamengo perdeu pro Botafogo em casa no primeiro turno. O Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense em casa. O Flamengo empatou com o péssimo América Mineiro em casa. Empatou com o Cruzeiro em casa. Inter e São Paulo reserva em casa. Então a campanha do Flamengo como mandante é muito, mas muito abaixo da média. E o Tite precisa corrigir essa situação. Vamos lá, galera. Por que não ganha como mandante? Como visitante ganha, tem uma campanha excepcional, a primeira do brasileiro. Como mandante não ganha. É o gramado? Não é só o gramado, né? Não é só o gramado, a gente sabe disso, né? Vamos avançando, pessoal. Galera, o Everton Ribeiro tem um vídeo na Flá TV dos bastidores da vitória do Flamengo sobre a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E o Everton Ribeiro deu um discurso bem bacana, galera, que eu separei uma parte aqui pra vocês. Vamos lá. A gente está muito bem treinado. A união, a qualidade técnica, está tudo dentro de nós. Temos tudo para voltar a vencer. Eu achei bem legal essas palavras do Everton Ribeiro durante esse discurso no pré-jogo, no pós-jogo ali da Flá TV. Ele é o capitão do time, naturalmente ele precisa se posicionar. Muitas das vezes se reclama que ele é muito calado, ele é muito bonzinho, Pedrão, tem que ser mais enérgico. É o estilo do cara, mas nesse momento ele se posiciona. Depois você vai lá na Flá TV conferir. O Pedro também revelou, né, na Flá TV uma mensagem deixada pelo Tite antes desse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. Vamos ver o Pedrão aqui, ó. O Tite deixou uma mensagem muito boa antes do jogo, falando que a gente era vencedor e do que a gente conquistou até aqui para trazer essa união dentro e fora de campo. Além disso, procurou mostrar para todos que a gente pode sim voltar a vencer. Esse ano foi bastante complicado, mas somos um grupo que procura sempre evoluir e buscar títulos. Trata-se de um elenco que tem brilho muito grande. Sem dúvida, ele é um cara que motiva bastante também durante a semana. Temos tudo para crescer com ele. E na Flá TV, uma frase que ganhou destaque do Pedro foi que ele disse que o Tite traz paz ao Flamengo, né? E aí, realmente, eu acho que é a palavra certa. É a palavra perfeita. Paz. Que é o que não teve no Flamengo, né? Com briga, preparador físico batendo no Pedro, aí teve soco do Gerson Varela. Ih, rapaz, uma loucura essa temporada 2023, então acho que essa frase do Pedro realmente foi muito bem encaixada. Galera, fazendo um breve parênteses aqui, a gente vai entrar na questão desse jogador que pode ficar de fora da partida entre Flamengo e Vasco. O Matheus França, jogador das categorias de base do Flamengo, que foi vendido à equipe do Crystal Palace,
fez hoje finalmente a sua estreia no campeonato inglês na Premier League com a camisa do time de John Textor. Entrou ali no segundo tempo, estava perdendo já por 4-0, né? Eu esqueci quem o Crystal Palace estava, vou até ver, o Crystal Palace estava enfrentando no momento, tomou de 4-0, o garoto nada pôde fazer, bateu ali ainda um escanteio, perdeu para o Newcastle. O Newcastle é muito mais forte, né, que a equipe do Crystal Palace, realmente não tem muito o que fazer, fora de casa, bateu um escanteio, deu um chute de fora da área, enfim, desejo muito sucesso a você, tá, Matheus? Que você possa brilhar muito durante a sua carreira, porque você é merecedor, você tá aí no Crystal Palace, você é cria do Ninho do Urubu, que um dia, quem sabe, você retorne ao Flamengo. Um dia, quem sabe, Matheus, você vire aí bola de ouro e dá renda mais dinheiro pro Flamengo, tem essa situação no contrato que o Flamengo fez. O que é difícil, não é demérito do Matheus, né? Porque é muito difícil você ser bola de ouro com Mbappé, com Haaland, com Messi aí. Messi vai parar, né? Mas enfim, é bem difícil. Galera, segunda informação do Marquinho, cara. O Marquinho, que é um cara muito gente boa, ele que é lá do canal Tudo Pelo Flamengo, ele traz a informação que o Fabrício Bruno é dúvida para esse confronto contra a equipe do Vasco. O jogador está com o pé bastante inchado e será reavaliado ainda hoje pelo departamento médico do Flamengo. Vamos ver como é que vai ser essa reavaliação aí do Fabrício Bruno. É realmente uma pena. O Fabrício Bruno, apesar de eu achar que na saída de bola ele precisa melhorar muito ainda, sem a bola, é um zagueiro que ganhou um grande destaque no Flamengo nesse ano de 2023, Pedro, não tô entendendo. Zagueiro tem que zagueirar, é bicuda pra frente. Não, gente, não é só isso. Não à toa que o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo contra o Cruzeiro, sai porque o Fabrício Bruno arrisca mais no passe. Ele finta que vai dar o passe pro lado direito e vira a bola lá no Bruno Henrique. Ele faz um balanço defensivo do Cruzeiro que ele quebra a marcação do Cruzeiro com esse passe. Então ele precisa tentar esse passe mais vezes. Certamente deve ter sido o Tite que orientou ele a fazer isso, porque ele não vinha fazendo isso. Ou o Sampaoli não gostava que ele fizesse isso, enfim, mas é um excelente zagueiro, um dos melhores zagueiros que tem no Flamengo aí hoje, e é dúvida. Contra o Vasco, vamos torcer para que, sei lá, ele dê um jeito aí, bote um gelo aí, não sei se foi uma pancada, se torceu o pé de leve ali, enfim, vamos torcer para que esteja tudo certo, ele possa jogar contra a equipe do Vasco, beleza? Galera, e ao que tudo indica, o que nós rubro-negros tememos deve realmente acontecer, e a CBF vai manter o jogo do Flamengo e Bragantino no Maracanã, só que vai mandar o jogo durante a data FIFA, o que é um tremendo de um erro do Landim. Quero jogar no Maracanã, quer jogar, então não vai ter o Pulgar, não vai ter o De Arrascaeta e pode não ter o Gerson, né? Quem sabe aí pode entrar no acordo com a CBF, né? Eu já passei essa informação mais cedo para vocês, mas só confirmando isso. Ao que tudo indica, vai ser isso mesmo. Se for isso, o Landim tem que voltar atrás. Até porque se dizia que o Flamengo não aceitaria isso. O Flamengo não quer aceitar, é uma decisão unilateral da CBF. O Flamengo não decidiu isso, mas tem que bater o pé. Tem que bater o pé, porque aí sim o Flamengo vai ser prejudicado de verdade. É melhor mandar lá em Cariacica, com os jogadores todos, com o Pulgar, com o Gerson, com o De Arrascaeta, do que mandar no Maracanã sem esses jogadores. Ou então manda em qualquer outro estádio. Ah, Pedrão, o Flamengo vai ser prejudicado, de qualquer forma vai ser prejudicado. Ou não vai jogar no Maracanã ou não vai ter o jogador. O que é que você escolhe? Escolha, velho. Não tem o que fazer, né? Pessoal, informação aqui do Paparazzo Rubro-Negro, do repórter Gabriel Orfan, que trabalha lá pro Paparazzo Rubro-Negro, que diz o seguinte: uma fonte ligada à diretoria do Flamengo afirma que o clube vai atrás de atletas do Palmeiras, galera. É o Flamengo reagindo, é o Flamengo contra-atacando essa estratégia do Palmeiras de ficar querendo contratar o Bruno Henrique. Abre aspas o que essa fonte falou. Essa Leila não respeita o próprio clube, a própria torcida. É vascaína, nunca foi Palmeiras. É o que a pessoa falou, tá? Agora veio fazer leilão e atrapalhar nossa renovação com o Bruno Henrique. Se fosse a gente, estariam chamando a gente de tudo. Absurdo que a Leila está fazendo.
Vamos lá tentar também tirar alguém, mas dessa vez vamos forte. Vamos mais forte do que fomos quando quisemos o Dudu, galera. Então o Flamengo prepara um grande contra-ataque para tentar a contratação de jogadores importantes da equipe do Palmeiras. E a informação que eu tenho até lá do Palmeiras e dos bastidores aí do Flamengo também é que o Palmeiras, ele meio que já sabe que não vai conseguir a contratação do Bruno Henrique, mas vai fazendo essa situação justamente para dificultar a renovação do Flamengo com o Bruno Henrique. A gente vai entrar mais detalhadamente nesse assunto do Bruno Henrique daqui a pouco. A questão agora é o Palmeiras. Segundo o paparazzo, o Gabriel, o Flamengo teria interesse nas contratações do Rafael Veiga e do Gustavo Gomes, da equipe do Palmeiras. Ambos têm uma multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros. O interesse se dá pelo Palmeiras ter entrado em leilão com o rubro-negro pelo Bruno Henrique. E, gente, olha só, o Flamengo precisa de zagueiro e, na minha avaliação, o Gustavo Gomes é simplesmente um dos melhores zagueiros do Brasil. A multa dele é de 50 milhões de euros, ele tem contrato com o Palmeiras até o dia 31 de dezembro de 2026 e o valor de mercado dele está avaliado em 8 milhões e meio de euros, tá? Só que é óbvio que o Palmeiras não vai vender o jogador pelo valor dele, né? Vai querer vender pela multa. O Rafael Veiga já é um pouco mais caro, tem contrato até o final do ano de 2026 também e o valor de mercado dele está estipulado em 16 milhões de euros. Pedrão, você acredita que o Flamengo vai conseguir a contratação de um desses jogadores, ou dos dois, ou só do Gustavo Gomes, ou só do Veiga? O que você acha disso? Gente, não acho que vai conseguir, tá? É muito caro, o Palmeiras não vai liberar, a Leila tá na pressão do caramba lá, por isso, por ela estar nessa pressão no Palmeiras, que ela tá tentando tirar um grande jogador de um rival direto pelos títulos, que é o Bruno Henrique. Imagina a resposta que seria, né? Tiramos o Bruno Henrique do Flamengo. Olha aí, vocês não estavam reclamando de mim? Tá aí o Bruno Henrique. Tem isso também, de certa forma, só que o Flamengo tá fazendo isso. Ah, Pedro, você tá entregando a estratégia do Flamengo? É que eu tô entregando, cara. A multa dos caras é 50 milhões de euros. Por mais que o Flamengo tenha bilhões, 50 milhões de euros é dinheiro pra caramba, meu amigo. Não tem clube no futebol da América do Sul que paga 50 milhões de euros em jogador. Tirando a Europa, só o futebol saudita consegue pagar algo em torno disso. O futebol da Arábia Saudita, que contrata Cristiano Ronaldo, Benzema, esses craques todos, fora da Europa. Tirando isso, só a Europa. Não tem grana para isso, né? E aí, a informação que traz o Guilherme Silva da Jovem Pan do Coluna do Flamengo é que o Palmeiras procurou o staff do BH nas últimas horas para entender. E aí, Bruno Henrique, você vai vir, você não vai vir, vai se decidir, não vai se decidir? E ouviu que o atacante está muito próximo de renovar com o Flamengo. A diretoria paulista cobrava uma resposta da proposta do clube ao jogador. Apesar dos contatos, o atleta não respondeu ofertas e deixou claro que a prioridade é renovar com o Flamengo. Ou seja, é o segundo não que o Bruno Henrique dá ao Palmeiras e o Palmeiras continua insistindo na contratação do jogador. Os próprios palmeirenses já estão vendo que é essa situação, de que o Bruno Henrique não vai ao Palmeiras e que ele vai renovar com o Flamengo. Vai renovar, cadê a assinatura do contrato, Pedrão? Não tem assinatura de contrato até esse momento. Mas, ao que tudo indica, ele vai assinar com o Flamengo, vai renovar com o Flamengo e aí a gente vem e confirma a informação aqui pra vocês, beleza? Meu querido, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.